Bom dia, pessoal. 3 minutinhos para a galera acabar de entrar, ok?
Olá, pessoal. Tudo bem com vocês, seus familiares? Estão me ouvindo bem? Bom dia, professor. Ouvimos, tudo bem? Olha. Então, vamos lá. Então, vamos continuar com a técnica de volumetria de oxo-sedução. Falamos na aula passada, né, sobre balanceamento de reações de oxo-sedução pelo método íon-elétron. E por que é interessante sabê-lo? Já que, a partir desse método, eu consigo determinar quais são as semi-reações de redução, de oxidação, meio ácido ou sem meio básico, eu consigo determinar a relação entre os componentes, né, entre os reagentes, para determinar teor ou concentração, que também nós vamos ver ainda hoje, né? Vimos também a equação de Nernst para a semi-reação. Então, isso aí vocês lembrem bem. Semestre que vem, quando for estudar potenciometria, vocês vão precisar novamente desse conhecimento, tá? Então, lembra disso daí. Hoje, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma curva de titulação envolvendo a técnica da oxidação. Nós vamos fazer uma titulação curva de titulação da técnica chamada de serimetria. O que é serimetria? Serimetria é a técnica de oxo-sedução que utiliza o sulfato de sério 4 como agente titulante. Nós temos a permanganimetria, que usa o permanganato como titulante. Nós temos a serimetria, que usa o sério como titulante. Nós temos a iodometria, que trabalha com o iodo. Nós temos a dicromatometria, que trabalha com o dicromato. Então, cada técnica de oxidação recebe o nome a partir do agente que você vai usar como agente titulante. Nesse exemplo que nós vamos mostrar hoje, é chamada a técnica de serimetria. Usa uma solução de série. Então, eu vou colocar na minha bureta uma solução de sério 4+, e vou titular com uma solução de ferro 2+. Então, sério 4 na bureta, uma solução de ferro 2 aqui no nosso elemário. A concentração do sério, vamos trabalhar com 0,100 mols por litro. A concentração do ferro 2 também vai ser 0,100 mols por litro. Vamos e, como resultado dessa adição, nós vamos trabalhar com volume de sério 4 adicionado, só que nós vamos determinar o potencial gerado nesta reação de oxo-redução. Está fora do enquadramento? Como está fora do enquadramento? Melhorou ou não? Melhorou. Então, nós vamos
já que, quando eu adicionar o sério 4 na solução, vai haver uma reação de oxidação, portanto, vai haver liberação e consumo de elétrons, vai gerar nesse Erlenmeyer aqui uma diferença de potencial que é medido usando o equipamento. No nosso caso, nós vamos calcular matematicamente esse valor. Então, para cada volume de sério, nós vamos determinar um potencial gerado ali no sistema. Isso só acontece por quê? Porque quando o sério 4 reage com o ferro 2, acontece a redução do sério, de sério 4 para sério 3, e a oxidação do ferro 2 para o ferro 3. Lembrando, né, que toda vez que eu for trabalhar com reações de oxidação, eu preciso te dar, ou você procura na tabela, né? Por exemplo, o potencial padrão para essa reação é 1046 volts. O potencial padrão para a redução do ferro 3 é 0,70 volts. Ô Luiz, mas espera aí. Na reação você escreveu ferro 3, aqui está escrito ferro 2. Ué, por quê? Porque a tabela é tabela de redução. Aqui está acontecendo a oxidação do ferro 2. A oxidação do ferro 2 a ferro 3. Mas a tabela é tabela de redução. Portanto, todas as equações, semi-reações que você vê lá, vai ser de redução. Então, você precisa dessas informações. Então, na aula passada, nós vimos como fazer o balanceamento, né? Portanto, eu sei balancear. Esses valores aqui eu procuro na tabela, né? Então, e aqui é a equação total. Ou seja, o sério 4 está reduzindo a sério 3+, e o ferro 2+, está oxidando a ferro 3+. Então, isso aqui são dados, são informações que você precisa ter, lógico, para começar a fazer a nossa curva de titulação. Vamos lá. Então, volume 0. Ô, Luiz, Oi. tá dando umas travadas e a tela tá ficando embaçada. Em algumas coisas que você tá falando, tá travando. Mas isso aqui tá... Tem nada mostrando de diferente aqui no meu sistema, não. Pra mim tá ok. Eu acho que deve ser a sua internet, tá? Tá bom? Mas assim Então mesmo. Qualquer coisa você me fala, se você perder alguma coisa, eu repito, tá? Sem problema. Tá bom, obrigada. Então, essas são as informações que nós precisamos. Ó, primeira coisa que você tem que entender, só vai haver diferença de potencial em um sistema se houver mudança de localização de elétrons. Lembra da célula, né? Impulso elétrico na célula. Impulso, diferença de potencial entre o meio intracelular e extracelular. Você vai ver isso lá nas fisiologias da vida. Não é que um lugar está negativo da célula e o outro lugar está positivo na célula. Ou seja, está sobrando elétron de um lado e está faltando do outro. Não. Esse sinal positivo e negativo é em relação à facilidade ou não das quantidades de elétrons que estão sendo trabalhadas no seu sistema. Então, o potencial pode ser positivo ou pode ser negativo. É o potencial e não a quantidade de elétrons ou a falta de elétrons que está gerando o positivo, tá bom?
Então, nós vamos determinar esse potencial e você vai ver, o potencial vai ser positivo, o potencial pode ser negativo, tudo bem. É isso que está representando lá na fisiologia. Se, para gerar um potencial, eu preciso de elétrons passando de um lado para o outro, quando eu tenho meu volume zero, não aconteceu nada aqui ainda. Portanto, eu não consigo determinar qual é o potencial do meu sistema, já que não tem potencial. Não houve reações de oxidação ainda. Portanto, não tem o potencial gerado ali, ou seja, não existe uma diferença de potencial entre duas regiões. Perfeito? Bom, vamos colocar agora 20 ml. Sim. Quando eu coloco 20 ml de sério 4 no meu sistema, aí já começa a haver reações de oxidação. Então, vamos por partes. Vou apagar esse pedacinho aqui, que são informações, são dados, né? Vou até colocar aqui no cantinho. O do ferro é 0,70 volts, o potencial. E o potencial do sério, 1,46 volts. Se você deu uma estudadinha na aula passada, vai ficar fácil aqui. Bom, a primeira coisa fácil é que nós já vamos repetir o que nós já fizemos 3, 4 vezes. O que é mesmo que eu faço, né? Primeiro, eu determino o número de milimols. Então, primeiro, eu determino o milimol. Então, qual é a quantidade que eu tenho aqui embaixo? A quantidade de ferro 2, 0,100, que é a concentração, vezes o volume. Eu tenho aqui, então, 10 milimols de ferro 2. Qual é a quantidade de sério 4 que eu estou adicionando neste momento? 0,100 vezes 20. Eu estou adicionando 2 milimols de sério 4. Você, se você falar que não sabe fazer isso, né? Depois, vamos para a nossa reação. A reação é sério 4 mais ferro 2, dando sério 3 mais ferro 3. Ô, Luiz, você tirou ponto meu porque eu não escrevi início aqui, exatamente, né? Eu tirei ponto porque você não colocou início, reação e final. Porque se não fosse importante, não precisava colocar, né? Então, percebeu? Qual é a quantidade de sério 4? 2 milimols. Qual é a quantidade de ferro 2? 10 milimols. 0 e 0. É de 1 para 1. Então, menos 2, menos 2, mais 2, mais 2. Não vai sobrar sério 4 mais. Vai sobrar 8 milimols de ferro 2. Vai formar 2 milimols de sério 3 e vai formar 2 milimols de ferro 3 mais. Aí, nós voltamos um pouco na aula passada. O potencial de uma solução é dado pelo potencial padrão e pela dupla que você está estudando como oxidação. Então, precisa da dupla, você precisa do par que está acontecendo. Um está reduzindo, portanto, o outro oxidando. Então, nesse caso aqui, olha, o par que eu vou trabalhar é o ferro 2 com o ferro 3. Por que eu não vou trabalhar com o sério 4? Não existe sério 4 no meu sistema, né? Ele zerou. Então, não existe sério 4 no meu sistema. Então, vou trabalhar com a dupla ferro 2, ferro 3. Então, qual é a concentração do ferro 2? Qual é a concentração do ferro 3?
Ferro 2, 8 milimols, dividido por 100 mais 20, 120 mS. Ferro 3, 2 milimols, dividido por 120. Quanto dá 8 por 120? Faz favor aí. 8 por 120 dá quanto? Cadê a calculadora? 0,667 mols por litro. E o de baixo? 2 por 120. 0,0167 mols por ml. 167 ou 177? 167 167. mol por litro. Então, por que eu não trabalho com o par sério 4 com sério 3? Porque eu não tenho sério 4. Eu preciso dos dois para determinar o potencial. Então, vou apagar aqui esse pedacinho, que eu já apaguei o potencial, né? Falei que não ia apagar, mas já apaguei. Então, vamos lá, ó. Equação de inércia, hein? Aula passada. Potencial padrão menos 0,0592 dividido por N vezes log da forma oxidada pela forma reduzida. Forma oxidada, se você pegar a semi-equação de redução, é o produto. Desculpa, o reagente. E a forma reduzida é o produto, já que é o de redução. Então, vamos lá. Potencial vai ser, estou trabalhando com o par ferro 2 e ferro 3. Ferro 2 e ferro 3. Aqui eu inverti. Falei uma coisa e a hora de escrever, escrevi outra. Forma reduzida pela forma oxidada. O produto sobre o reagente, lógico. Recebeu um elétron, forma reduzida. Antes de receber o elétron, forma oxidada. Então, vamos lá. O potencial 0,70 menos 0,0592 dividido por quantos elétrons estão envolvidos na redução do ferro 3 para ferro 2? Um elétron. Então, dividido por 1, log da concentração do ferro 2 pela concentração do ferro 3. Forma reduzida é o ferro 2, forma oxidada é o ferro 3. Então, se você olhar a semi-equação, você vai escrever assim, ó, 3 mais um elétron, dando ferro 2. Aqui, ó, o produto é a forma reduzida, o reagente é a forma oxidada. Então, substituindo aqui, potencial é 0,70 menos 0,0592, log de ferro 2, 0,0667, ferro 3, 0,0167. Determina para mim o potencial aí, fazendo um favor. Faz essa continha aí. Faça uma conta aí para mim, para ver quanto vai dar o potencial.
Como é que eu faço mesmo? Ó, faço a divisão primeiro, depois eu tiro o log. Se esse valor for positivo, posso multiplicar por negativo com positivo, vai dar negativo. Se for negativo, né? Negativo com negativo dá positivo. Então, só toma cuidado aí na hora de fazer as contas. Zero meia meia, duas cacitas, então o potencial vai ser 0,66 volts. Confere aí se deu 0,66 também a sua. Confere se deu 0,66. Se não, me pergunta o que acha que não deu aí. Todo mundo achou, então? Ótimo. Então, observa que para o volume 20 ml, houve uma diferença de potencial de 0,66. Ou seja, se eu colocasse meu eletrodo, que vocês vão estudar o semestre que vem, nessa solução, eu abrisse a torneirinha, ia dar um potencial de 0,66 volts. Agora eu quero que vocês façam para mim com 80 ml. Determina para mim aí com adição de 80 ml. Vamos lá, todo mundo fazendo. 80 ml.
Encontraram? 0,74, pessoal, achou aí? Então, 0,100 vezes 80 vai dar 8. Então, 8, 8, 8, 2, 8, 8, 8, 8. Então, vai dar aqui 2, 8, 100 mais 80, 180. Vamos fazer a continha aqui. Calculadora. 2 dividido por 180. 0,0111. 8 dividido por 180. 0,0444. Então, zero 0,74? 0,74 volts. Ou seja, você está vendo que está 0,74 significa que é positivo, né? Então, passou de uma diferença de potencial de 0,66 para 0,74 volts. Pergunta? Olha que é a quarta técnica que você está estudando, hein? Neutralização tinha a ver com pH, precipitação com KPS, complexação com constante de formação, e agora a oxidação com potencial, a equação de Nash, potencial. Professor. Oi. A gente, na experimental, a gente revê todas essas técnicas? Sim, só que daí na titulação, né? Nós vamos Sim. fazer titulação usando os LMI, os indicadores. Então, qual que é a ideia? A ideia é você entender, a partir da teoria, o que está acontecendo na prática lá. Por que no ponto de equivalência eu vou pingando lá lentamente e por que eu consigo enxergar a passagem do antes do ponto de equivalência para depois do ponto de equivalência. E é exatamente porque essas curvas têm esse formato, né? Tem uma variação muito grande de alguma referência, né? pH, pH, PCL, PCA, PDTA, e agora voltagem, potencial, exatamente no ponto de equivalência. Então, nós estamos estudando, teoricamente, o que vai acontecer dentro do LMI quando nós vamos fazer essa prática. Ô Luiz, bom dia. Bom dia. Deixa eu aproveitar e te perguntar, você acha que no próximo período a gente pode ter essa prática já, não? Presencial? Olha, eu sinceramente não sei, tá? Porque existem, como fala, rumores de como vai ser e quando vai ser. Então, oficialmente, não tem nada. Então, alguns falam que vão ser as práticas, outros falam que vai ser uma parte da turma, outros, isso. Então, vai variar de curso para curso, né? Por exemplo, a farmácia e bioquímica são muitas práticas. Então, tem que ver como vai ser colocados horários, como vai ser. Então, por enquanto, se eu fosse vocês, e eu, como professor, estou assim, não estou criando expectativa, não. Eu não estou criando muita expectativa, não, porque tem que ser menos alunos no laboratório, né? Vai ser muito complicado. Não, em relação a isso também, né? Mas eu digo assim, quando eu falo em criar expectativas, porque ninguém sabe exatamente. Ninguém sabe o que vai acontecer
né? Se de repente já apareceu uma nova variante, pode ser que apareça outra ou não, então Sim. ninguém sabe. Então, se é viável, né, é viável nesse momento, né, então ninguém tem ainda. A ideia, sim, né, porque com essa quantidade de vacinação que está tendo, acreditamos, né, que até o final do ano todo mundo vai estar vacinado, pelo menos, né, a primeira dose. Então, eu não sei, eu não tenho Me fala outra coisa, esse período tu tá dando a prática online, no próximo você não vai dar? Não, próximo não. Porque já, né, eu tinha uma expectativa, como tinha muitos alunos que fizeram, né, as 2 teóricas, eu tinha uma expectativa que ia, para não deixar exatamente isso acontecer lá no final, mas eu percebi que não, as pessoas estão esperando voltar, então eu vou esperar, não vou adiantar essa, né, como eu já fiz agora, por exemplo, no outro semestre, esperamos que não, todo mundo espera, né, mas se no outro semestre continuar ainda, aí sim, aí eu dou ela, né, à distância, né, com o ensino remoto à prática. Mas isso Professor, Oi? a gente vai poder puxar a analítica 2 sem fazer a experimental da 1? Eu acho que não. Não. Eu acho, não tenho certeza, porque isso vai depender do colegiado, né? Essa situação, ela é atípica. Então, ela é atípica. Então, sinceramente, eu não sei te informar. Tem que ver com o colegiado, o curso, se houve alguma alteração, porque, teoricamente, né, a analítica 1 é pré-requisito para a analítica 2. O que é certo é que, no caso da farmácia, você só vai ser aprovado na analítica quando terminar a experimental. Não existe, mas eu passei a analítica. Não. O pessoal da farmácia, enquanto não conseguir fazer experimental, não passou em analítica. O pessoal da bioquímica não, porque já são separados. Então, né, a parte experimental é uma disciplina separada da parte teórica. Ô, Luiz. Oi. Eu fiquei com uma dúvida. Esse 0,70, ele é tabelado? Não. Ele é da tabela de redução. E aí, gente, por favor, né, não vocês que assistem aula, né, mas o pessoal que não assiste aula, professor Luiz, mas eu achei na tabela um outro valor. Pô, se eu dei uma aula com esse valor, você usa esse. Né? Mas tabela você pode ter lá 0,77, alguns. Não, mas aí não vai, né? Então usa o que eu, né, trabalhei aqui, para não ficar diferente, né? Caso tenha, pode fazer com um ou outro, sem problema nenhum. Bom. Professor, Oi. Rapidinho aqui. Só vou tirar uma dúvida que não é nem do conteúdo, não. É sobre as correções. Sim. O senhor ainda não colocou neutralização 1, não, né? A correção de neutralização 1? Porque no portal não está. Não, ainda não? Não. Então, olha. Porque ela não chama atividade. Porque o que acontece? Vocês olharam lá? São um total de 8. Já foram 8 atividades que a gente fez, só tem 7, salvo engano. Não, é porque, de repente, eu não chamei de neutralização 1, chamei de, sei lá, atividade 4, atividade 5, vocês vão olhar, não? Depois vocês vão conferir, mas eu olho também. Porque acho que ontem ou anteontem eu lancei a neutralização 3. De repente, eu, em vez de lançar a neutralização 1, eu lancei como atividade 4, ou atividade... Não, mas eu vou dar uma conferida lá. Né? Porque as atividades estão separadinhas lá, né? No local. Devani, eu acho que é atividade 3, a de neutralização. Isso, então, eu acho que foi isso. O nome, só que não está neutralização. Depois vocês dão uma olhada. Bom, agora vamos para a adição de 100 ml. Vamos adicionar agora 100 ml. Então, vai dar 10 milimols. Opa! Ponto de equivalência. Quantidade de um igual a quantidade do outro, porque eu sei que é de 1 para 1. Então, como é de 1 para 1,
eu tenho que estar no ponto de equivalência. Então, eu tenho 10, 0, 0, menos 10, mais 10, menos 10, mais 10, mais 10, 0, 0, 10 e 10. Pera aí, Luiz. Como que eu vou determinar, se você acabou de falar, que para determinar o potencial eu preciso do par? Então, presta atenção. Não é o nosso caso, tá? Mas, se você quiser, quando nós voltarmos, você vem aqui na minha sala, que eu mostro para você a dedução para nós da área da saúde. Não há necessidade de você saber fazer a dedução. Isso não vai cair em nenhum concurso que você vai fazer e nem na sua prática do dia a dia. Quando você for trabalhar com análise de alimento, análise de medicamento, não vai haver necessidade. Então, como área da saúde, esquece. No ponto de equivalência, se eu deduzo os potenciais, já que nada mais eu vou fazer é somar os potenciais derivados da redução do sério e da oxidação do ferro 2. Então, eu vou somar e, trabalhando com essa fórmula da equação de inércia 1 e a outra, porque lembra, eu acabei de mostrar para você que tem um potencial que é baseado na equação de inércia do ferro. Tem outro potencial que é baseado na equação do sério. Então, na prática, o potencial é a soma dos dois. Só que como um é 0, não vai ser influenciado o outro. No caso do ponto de equivalência, sim, que é a soma dos dois. Nesse caso, o potencial nada mais é do que a soma do potencial de redução do ferro 3, ferro 2, potencial do sério 4, sério 3, dividido pelo número de elétrons envolvidos na redução do sério 3, do ferro 3, desculpa, mais o número de elétrons envolvidos na redução do ferro 3+, do sério 3+. Não precisa deduzir, tá? E essa aí, se você precisar, você pode pegar na internet, você pode pegar em qualquer livro e te mostrar isso. Tá vendo que aqui é a soma dos elétrons? Então, se eu passar isso aqui para cá, ó, no caso aqui, não tem um elétron envolvido na redução do ferro 3 e não tem um elétron envolvido na redução do sério 4, então 1 mais 1, 2, né? Então vai ter 2 aqui, ó. Então seriam 2 potenciais, ou seja, 2 vezes o potencial do sistema, só que na realidade, em vez de trabalhar com esse 2 aqui, você trabalha com ele aqui, matematicamente. Então, como é que vai ser, ó? O potencial vai ser 0,70 mais 1,46 dividido por 1 mais 1. Um elétron envolvido na redução do ferro 3, um elétron do sério 4+. Quanto é que vai dar isso, então, por favor? 0,70 mais 1,46 dividido por 2. Vai dar 1,08 volts. Então, era 0,66, foi para 0,70 alguma coisa, agora está em 1,08 volts. Tá? Então, não há necessidade, por vocês serem da área da saúde, de fazer a dedução. Mas, se você quiser, quando nós voltarmos, eu mostro direitinho para você, para ficar mais fácil. Né? Envolve, lógico, os potenciais de cada uma das soluções, só que somado, né? Já que o potencial no ponto de equivalência depende dos 2 potenciais. Por isso, 2, né? Da onde saiu de 2 é exatamente do número de elétrons envolvidos em cada uma das semi-reações. Pergunta, gente? Oi? Eu não entendi. Essa fórmula você tem que usar quando não tem um par. No ponto de equivalência. Antes do ponto de equivalência, nós temos o par
ferro 2, ferro 3. Usamos a equação de Nernst. No ponto de equivalência, você não tem os pares, porque aqui é zero, tá vendo? Então, você usa uma fórmula deduzida a partir das equações de Nernst de uma e de outra. Você vai somar nas duas. Já que o potencial do sistema é baseado nas duas. Só que como não tem, antes do ponto de equivalência, não tem o sério, você utiliza o do ferro. Depois do ponto de equivalência, você não vai ter o ferro, então você usa do sério. E no ponto de equivalência, você usa essa daqui, que é uma dedução a partir das duas equações de Nernst, do ferro e do sério 4. Tá, agora deu para entender. Ficou mais claro, obrigada. Alguém perguntou? Sim, né? 2 semanas, né? Dia 6, sim, 2 semanas antes de terminar o semestre, isso não dá tempo de eu corrigir. Tem muita coisa para eu corrigir. Não fica ainda. Tem a de oxidação, que eu vou mandar para vocês, que vocês vão me entregar semana que vem. Né? Não dá conta de fazer. Ô, Luiz, falta só mais uma atividade, né? A de hoje, isso. Mas aí semana que vem ainda tem aula, não? Oi? Semana que vem ainda tem aula? Seria mais para... Para dúvidas. Para as dúvidas, né? Para ver o que ainda... Se tem alguma parte ainda que não está bem claro, né? Alguma técnica que vocês precisem, que gostariam, né? Que vocês acham que não, mas daqui a pouco vocês vão estar fazendo estágio, né, em laboratórios de controle de qualidade, e aí vocês vão precisar delas. Professor, eu vou sentir sua falta, viu? Não, calma aí. Tô velho, mas não vou morrer de Covid, não. O inferno não está preparado para mim ainda, não. Tá? Pode deixar, vocês vão me conhecer ainda. Vocês vão vir aqui no lab, vocês vão... Depois que eu conhecer vocês, de repente até alguns de vocês vão trabalhar aqui no nosso laboratório. E tem muita água para correr embaixo da ponte. Agora nós vamos adicionar 120 ml da solução. Bom, a hora que você vai fazer para mim, calcular o milimol igualzinho. Montar a reação igualzinho. E você vai perceber que agora eu não vou ter mais ferro 2, vou ter excesso de sério. Então, você vai calcular o par, sério 4 e sério 3. E depois vai jogar na equação de Nernst. Só que a equação de Nernst agora é para o par sério 3 e sério 4. Calcula para mim aí o potencial, por favor. A última atividade não vai ter, não, né? A última atividade não vai ter, não. Lembra que eu falei? Vai ser tipo uma prova, uma correção só.
1,46 volts. 1,46 volts. Um 42? Um 42 volts. Todo mundo achou 1,42? Ok, gente, 1,42. Então, preste atenção. Primeiro, tudo vem do balanceamento da minha semi-reações e no total da semi-reação. Depois, exatamente igual a outra parte, calcula o milimol, monta a reação, vê quem é que está ou não sobrando, e dependendo do que tiver sobrando o par ferro 2, ferro 3, você vai usar a equação de Nernst para sério 4, sério 3, você vai usar a equação de Nernst para determinar o potencial. Se tiver no ponto de equivalência, você vai usar essa formulinha, né, que eu acabei de te mostrar aí, que é a soma, tá? Ok? Bom, se eu pegar agora, então, e montar potencial em volts, volume em ml de sério 4 adicionado, vou ter aquela nossa famosa curva. Com detalhe, ó, lembra que ela não começa encostado aqui, tá? Porque lembra que no volume zero não tem potencial. Aqui é o 108, que é exatamente o volume de equivalência. Então, alguém perguntou da prática? Exatamente isso, ó. Por que que na prática eu vou poder usar? Porque acontece uma variação muito grande do potencial da solução num espaço muito pequeno, ou seja, num volume adicionado muito pequeno. Lembrando da aula passada, indicadores. A proporção para que você consiga enxergar precisa ser no mínimo de 10. E quando é que acontece isso? Ué, quando o potencial, lembra, né? Ó, olha a equação de Nernst. Potencial menos 0,0592 dividido por N, log do indicador, hein? Da forma do indicador reduzida pela forma oxidada. Então, olha aqui. Começa aqui.
Então, se eu substituir o primeiro valor aqui, eu tenho este, eu consigo ter essa relação. Depois, o último aqui, ó, vou fazer a mesma coisa. Então, por que acontece essa variação de 1 para 10 aqui? Por que acontece isso? Porque o potencial varia. E é exatamente na curva. Olha, a curva mostrou isso para a gente. Quando chega perto do ponto de equivalência, há uma alteração muito grande do potencial. E essa alteração muito grande do potencial faz com que a relação dos indicadores seja maior do que 1 para 10. Portanto, você enxerga a mudança de cor. Entenderam? Então, essa é a explicação. Todas essas curvas que nós fizemos é a explicação de que por que na prática nós conseguimos desenvolver uma técnica que tem uma quantidade de erro aceitável para análise de alguma coisa. Se for ácido, neutralização, se for cloretos, brometos e iodetos para excitação, se for metais, EDTA, complexação, se for reações que acontecem, independente de ser metal ou não, né, você tem compostos orgânicos que sofrem redução, então você consegue também determinar via volumetria de oxidação e no próximo semestre, quando você for fazer lá a potenciometria, você vai fazer uma titulação potenciométrica usando equipamento. Daí o equipamento que vai medir para você a diferença de potencial em vez de você fazer o cálculo. Perguntas? Luiz, Oi? a hora que você pediu para fazer a de 120, eu não consegui ouvir o que você tinha pedido, porque eu tive que dar uma saída. Você pode repetir a pergunta? Não, o 120 é o quê? O 120 está depois do ponto de equivalência. Se está depois do ponto de equivalência, você vai usar o par sério 4 e sério 3, porque o ferro 2 vai estar zerado, né? Vai estar depois do ponto de equivalência. Quando você for trabalhar na equação de Nernst, você vai usar esse par aqui para determinar o potencial. E o lógico, o potencial, né? Do sério 4 e sério 3, que é 1,46. Então, até o ponto de equivalência, eu tenho excesso de ferro 2, portanto, eu uso o par ferro 2, ferro 3. Depois do ponto de equivalência, eu tenho excesso de sério 4, portanto, eu uso o par sério 4, sério 3 na equação de Nernst. Assim, obrigada. O indicador da volumetria de oxirredução depende dessa mudança de potencial. Exatamente. Então, por exemplo, quer ver? Deixa eu pegar aqui, eu estou com uma tabela aberta, deixa eu ver se eu acho aqui. Ó. Só um minutinho. Por exemplo, ó, a fenantrolina, ela tem um potencial de mudança de cor de 1,02. Tá vendo? Então, 1,02 está bem perto aqui, ó. 1,02 é aqui, ó. Ou seja, abaixo desse ponto, ela é um azul meio pardo, acima é vermelho. Então, você vai... Como você escolhia lá o indicador ácido base a partir da faixa de viragem, esse você vai escolher a partir do potencial da mudança de cor do indicador. Então, por exemplo, o azul de metileno, ele tem um potencial de mais 0,53. Eu não poderia usar aqui, tá vendo? Por quê? O mais 0,53 estaria aqui embaixo. Então, iria mudar de cor longe do meu ponto de equivalência. Então, tem tabelas e tabelas de indicadores. Aí você vai escolher a partir do potencial no seu ponto de equivalência. Certo, entendi. Professor, como que calcula o erro do indicador nesse tipo de volumetria? Olha, só é mais complicado porque gera mais variáveis, né? Então, você vai ter que substituir lá, aqui, por exemplo, você ia ter que colocar esse potencial aqui, ó, seria 1,08.
E aí você ia usar a equação de inércia para, no caso lá do ferro, né? Se for antes do ponto de equivalência, você ia substituir aqui, em vez da concentração. Apaguei. Vamos supor aqui, né, o 0,53 que eu falei para você. 1,02, né? Ó, esse valor aqui. 1,02, primeira coisa, você sabe que está antes do ponto de equivalência. Se está antes do ponto de equivalência, quem está em excesso é o ferro 2, perfeito? Não pode esquecer. Então, vamos substituir, ó, potencial 0,0592 dividido por 1, né? Vou substituir aqui já, ó, 0,70 log da concentração do ferro 2 sobre a concentração do ferro 3. Esse número aqui eu sei que eu quero parar, né? Eu quero parar no 1,02. E o que é a concentração do ferro? Lembra o que é a concentração do ferro? Concentração do ferro é, ó, a quantidade do ferro menos a quantidade do sério 4 dividido pelo volume do ferro 2 mais o volume do sério 4. Aí, ó, esse aqui o que era mesmo? Era 0,100 vezes 100. Esse daqui é o 0,100 vezes o V. Aqui é o 100, aqui é o V. Mesmo esqueminha, só que vai dar mais trabalho porque tem uma função log no meio, né? Então você ia ter que jogar esse daqui aqui que ia ficar o V. Só mais complicado, né? Todas elas são possíveis. Só depende, né, da complexidade da formulinha. Tá vendo? Sempre que você tiver concentrado, porque é aqui que você vai jogar. Tá vendo? Aí usaria o inverso da função log para descobrir o volume? Aí você vai passar, como isso aqui está multiplicando, você vai passar isso aqui dividindo, né? Então, primeiro você vai passar isso daqui subtraindo, depois você vai passar isso aqui, você pode passar dividindo, ou você pode resolver, né? Log de um, como é divisão, menos o log do outro, aí você vai resolver matematicamente. No final, você vai ter que tirar o antilog, né? Vai ter log no meio aqui, certeza. Tá. Obrigada, professor. Entendi, sim. Ok? Então, olha, entenda por que nós estamos fazendo tantas curvas de titulação. Para você lá, quando chegar na hora da prática, opa, peraí, teoricamente está acontecendo isso, e é por isso que eu posso. Se fosse só repetir prática, gente, não precisaria de conhecimento teórico, não. Tá? Então, bastante atenção nas coisas. Eu estou com um material aqui da... Deixa eu ver aqui. Cadê? Não está muito fácil esse. Vamos pegar um outro exemplo. Nós podemos fazer curvas de titulações para permanganimetria, para iodometria, para cromatometria, várias outras, tá? Mas você já teve uma ideia boa do que é essa curva de titulação, né? Os cálculos. Lembrando, tá, gente? Presta atenção. Não fica desesperado em não lembrar no ponto de equivalência. Porque você consegue, antes do ponto de equivalência, sempre depende da equação de inércia que nós vimos até agora. Depois do ponto de equivalência, também sempre depende da equação de inércia que nós vimos na aula passada, como montar a partir do balanceamento. Então, você sabe. No ponto de equivalência, se você souber o que está acontecendo ali, se você não conseguir deduzir uma fórmula tão grande, não tem problema. Porque quando você fizer no Excel antes e depois, o Excel vai te montar uma curvinha bonitinha, tá? Sem problema. E aí, você visualmente, você consegue ver a inflexão de um modo para o outro modo, tá? Então, não é para estressar por causa disso, não. Mas vamos fazer um cálculo para você ver a diferença entre eu trabalhar com 1 para 1, que é a serimetria, trabalhar com diferentes, que é o caso da permanganimetria. Então, vamos dar esse exemplo aqui.
Olha o que eu vou te falar. Nós vamos colocar na bureta uma solução de permanganato (0,0200 mols por litro. E vamos colocar aqui na solução o ferro 2, 0,100 mols por litro. Vamos colocar aqui 100 ml. E aí, a reação simplificada é aquela ali. É isso que está vendo, né? Ó, permanganato vai reagir com o ferro 2 e vai formar o manganês 2 e o ferro 3. Você já estudou, né? Você teve uma semana para estudar, não estudar a semana toda, mas partes do seu dia estudando o balanceamento. Então, vamos fazer rapidinho aqui, ó. MnO4 menos, dando Mn2 mais. Manganês está balanceado, eu tenho 4 oxigênios, então 4H2O. Eu tenho 8 hidrogênios, então 8H+. 8 positivas com uma negativa das 7 positivas. Tem 2 positivas, então eu preciso colocar mais 5 elétrons. Está balanceada a minha semi-reação de redução, porque o elétron está desse lado. Depois, Fe2+, Fe3+. Aqui, se eu colocar um elétron aqui, está balanceado. Somando as duas, né? Só que como tem um elétron aqui e tem 5 aqui, vou multiplicar aqui em cima por 5 e aqui por 1. Para balancear o número de elétrons. Então vai ficar MnO4 menos mais 5 Fe2 mais 8H+, dando Mn2 mais ferro 3 mais 4H2. Então tá aí a minha reação balanceada. Tem que fazer, por quê? Ó, é de 1 para 5. O que mais? Está mostrando que para a reação acontecer, a concentração de H+ deve existir, ou seja, é meio ácido. Portanto, nesse meio aqui, tem que ter H+, senão ela não acontece. Para nosso exemplo, vamos supor que a concentração do H+ seja sempre 0,1. Tá? Independente das reações que aconteçam, vamos colocar aí 0,1, tá? Só para facilitar as nossas contas. Ok? Daí? Perguntas? Então, ó, se eu não soubesse balancear, eu ia achar que o permanganato é de 1 para 1 para o ferro. Não é verdade. Se eu não soubesse balancear, eu não ia lembrar que precisa de H+. Ou seja, eu ia lá na prática, estava eu titulando ferro com permanganato e não mudava de cor, não mudava de cor. Por quê? Precisa ser em meio ácido. Ok? Perguntas até aí? Para você fazer o meio ácido, você vai adicionar alguma coisa? Eu adiciono ácido sulfúrico na maioria das vezes. Ácido sulfúrico. Acho que você tinha comentado mesmo na outra aula. Tá? No HCl não é interessante, pode ser que forme o Cl2, ele é gasoso, é tóxico. E o iodeto é a mesma coisa, então é melhor o ácido sulfúrico. O sulfato, ele reage, se reagir, ele fica na solução, não tem problema de formar algum gás tóxico, não. Ok? Então vamos lá. Preste atenção, por favor. Se eu tenho 100 ml aqui, você vai pensar comigo, peraí, então, quando eu adicionar 100 ml aqui, significa que eu vou estar no ponto de equivalência.
Não. Então, eu sei que é de 5 para 1, não é? Então, vamos montar aquela expressão? Onde é que eu coloco o 5 mesmo, gente? Eu coloco desta banda aqui ou desta banda aqui? No manganês. Se aqui está no ferro, né? Passa para o manganês. Ah, como é que é isso mesmo, Luiz? Ó, se aqui for 1 e aqui for 5, como é que eu faço 1 ficar igual a 5? Ah, eu multiplico por 5 aqui. Então, 5 aqui. Então, vamos lá, ó. 5 vezes concentração, volume, lembra, né? Qual é a concentração? 0,0200. Eu quero saber qual é o volume no meu ponto de equivalência. Por isso que eu deixei essa variável aí. Concentração, volume. 0,100 vezes 100. Volume vai ser igual a 0,100 vezes 100 dividido por 5 vezes 0,02. ml. Ué, mas peraí. Por que que deu 100 ml, gente? Porque a concentração, ó, percebe a concentração? Ela é 5 vezes menor. Por isso, se aqui fosse 0,1, ó, se aqui fosse 0,1, concorda que ia ser muito menos aqui? Então, cuidado, tá? Você já consegue resolver, você já consegue determinar o volume do ponto de equivalência. Por que que é importante? Então, agora que é o exemplo que eu vou te dar. Ó, se eu sei que esse é o volume do ponto de equivalência, abaixo disso, quem é que vai estar em excesso? Olha para cá. Abaixo do ponto de equivalência, quem é que vai estar em excesso? O ferro 2+. Ferro 2+. E se é o ferro 2+, qual é o parzinho que nós acabamos de ver? Ferro 2, ferro 3. A equação de inércia, tranquilo. Sem problema nenhum. Acabamos de resolver. Agora, se eu adicionar 120 ml, vai estar depois do ponto de equivalência, não vai? Vai. Então, vamos resolver, já que nós vimos já do ferro, nós já sabemos, então eu não vou determinar antes, não. Eu vou determinar depois. E como é que eu sei que é depois? Olha, porque eu calculei o volume no ponto de equivalência. Perfeito? Então, vou apagar aqui. Se quiserem perguntando, se tiver alguma dúvida. Então, vamos adicionar aqui, ó, 120 ml de permanganato. 120 ml de permanganato. Sei que está depois do ponto de equivalência, né? Isso tem que saber. Acabei de deduzir. Mesmo esquema, hein? Vamos lá. Qual é a quantidade de ferro 2? Concentração 0,100 vezes volume 100. Tenho aqui 10 milimols de ferro 2. Qual é a quantidade de permanganato? Ô, gente, eu estou escrevendo MnO4-, mas KMnO4 é a mesma coisa. O potássio está ali só como contraíon. Tá? A concentração de um é igual à concentração do outro. Tá bom? Então, se você quiser escrever KMnO4, não tem problema. É porque como é o íon que está sofrendo a redução ou está sofrendo a oxidação, é a mesma coisa. Então, vai ser 0,0200 vezes 120. Então, isso vai dar... Vou pegar minha calculadora aqui. 0,02 vezes 120. Dá 2,4 milimol. Ô, Luiz, então, peraí, não, então tá errado. Você falou que está depois do ponto de equivalência, mas a quantidade dele é menor do que a quantidade de ferro? Opa, peraí. Isso é verdade quando a proporção é de 1 para 1. Nesse caso,
é de 1 para 5. Então, eu não posso ter esse raciocínio tão rápido assim, não. Cuidado, tá? Entenderam o que eu falei? Quando é de 1 para 1, só de você olhar nessa parte, você já sabe se está no ponto de valência, quem é que está sobrando, sem dúvida. Mas nesse caso, não, porque é de 1 para 5. Então, vamos montar a reação aqui, ó. MN ao 4 menos, mais 5FE2 mais 8H MN2 mais ferro 3 mais 4H2. Ó, início. Eu tenho 2,40 desta, eu tenho 10 deste, eu tenho 0,1 mols por litro, tá? Tá vendo? Não estou nem colocando não, porque eu vou usar 0,1. Aqui 0, e a água, sempre constante, não vai mudar nada. Olha lá a importância da estequiometria da reação. Reage. Olha, eu sei que está depois do ponto de valência. Portanto, quem está sobrando é esse. Então, o limitante é esse, ó. Não é de 5 para 1, então é de 10 para 2. Aqui não interessa, aqui vai ser, de 1 para 1. Então, mais 2 aqui. 1, 5, opa, faltou 5 aqui, né? De 5 para 5, então se aqui é 10, forma 10 aqui. Olha aqui, gente, ó, cuidado. Se você coloca menos 2,4 aqui, é de 1 para 5, então aqui vai dar 12. Não tem 12 aqui. Aqui que acaba. Por isso que é importante eu entender qual é o volume do meu ponto de equivalência. Porque eu sei que quem está sobrando no final é o permanganato. Está sobrando 0,4 do permanganato. Não tem ferro 2. Aqui é o 0,1, aqui 2, aqui 10, e a água que lá é constante, não me interessa. Ô, professor? Oi? Eu não entendi porque a reação é 2 e o início é 2,4. Tem como o senhor explicar novamente? Aqui, ó. O início é baseado no que você está adicionando. Você tem 100 vezes 0,1. Tem 10 milimols. Você adicionou 120. 120 vezes 0,02 dá 2,4. Então, essa primeira linha é sempre essa aqui. A diferença da anterior é que lá era de 1 para 1, agora é de 1 para 5. E eu sei que está depois do ponto de valência. Se está depois do ponto de valência, o ferro meu é 0, não pode estar sobrando ferro. Só que é de 5 para 1. Então, se 2,40 para 10, 10 vai estar para quanto? Para 2. Porque é 5 vezes menos, olha aqui. É de 5 para 1. De 10 para 2. Por isso está sobrando o permanganato, tá vendo? Eu coloquei 2,4 e reagiu só 2. Porque só tem 10 de ferro. O ferro reage de 1 para 5. Ah, é porque eu não entendi essa conta do 2 mesmo, não. Não consegui ainda entender. Então, vamos aqui, ó. Vou mostrar aqui desse lado. É de 1 para 5. Ó, de 1 para 5. Ok? Se eu colocar 10 aqui, quanto que vai reagir aqui? 10 por 5 vai reagir 2. Ah, tá. Agora, Por quê? agora sim, professor. Se eu fizer o contrário, ó, é de 1 para 5. Se eu colocar 2,4 aqui, eu vou precisar de 12 aqui. Eu não tenho 12. Eu só tenho 10. Tá vendo? Então, eu sei que está sobrando é o permanganato. Por isso que eu sei que o 10 vai acabar. Porque está depois do ponto de valência. Depois do ponto de valência, quem está sobrando é o permanganato. Então, por isso que eu sei aqui que aqui vai dar 0. Ok, professor, obrigada. Agora eu entendi por que esse 2 está aí. Obrigada. Beleza.
Então, vamos continuar. O par que eu vou trabalhar agora, hein? Ó, permanganato com manganês. Sempre vai ser o par. Então, qual é a concentração do permanganato? O que sobrou, dividido pelo volume total. 100 mais 120, 220 ml. Qual é a concentração do manganês 2? 2 que foi formado, dividido por 220 ml. Faça a conta para mim aí. Primeiro deu Primeiro? 0,00182. 182 mols por litro. O segundo? Minutinho. 2. O segundo deu 0,00909. 909 mols por litro. Agora, assista o vídeo da aula passada para lembrar o seguinte. Para lembrar que o H+ é elevado à oitava e ele entra na expressão na equação de Nernst. Então, vai ser manganês sobre permanganato vezes H+ elevado à oitava. Da onde veio esse 8? Daqui. Daqui que veio o 8. Então, vai ser, potencial vai ser... E agora, para lembrar, hein? Qual é o potencial do permanganato? 1,51? Então, 1,51 menos 0,0592 dividido por N. Olha o N aqui. 5 log concentração do permanganato 0,00909 sobre do permanganato agora 0,00182 vezes 0,1 elevado à oitava. Estou usando 0,1 constante, tá, gente? Mas se quiser depois calcular, não há necessidade não. Geralmente se usa esse mais para você entender, para você conseguir visualizar. Então, faça essa conta para mim aqui. Vamos ver quanto vai dar o potencial. Faça com calma, usando a calculadora. Se você não entender ou se der diferente, nós vamos discutir o porquê que deu diferente aí.
Já deu o resultado aí? 1,41? Jéssica, então você deve ter feito uma continha aí. Observe que esse exemplo aqui é bom, por quê? Você já trabalha com, no ponto de equivalência, aquela relação. Se for normalidade, você também já consegue trabalhar, porque você sabe qual é o valor de x. Tá? Já sabe trabalhar com a equação de inércia. Quando é depois do ponto de equivalência, quando não é de 1 para 1, quando tem o H+ envolvido. Então, esse é um exemplo muito legal de você estudar com calma, para entender. Antes do ponto de equivalência, você faria normal, a equação de inércia. Depois do ponto de equivalência, você vai fazer dessa maneira. No ponto de equivalência, o potencial vai estar entre eles. Então, não há necessidade, mas se quiser também, né? É só, envolve a quantidade elétrica. Então, seria o potencial de um mais 5 vezes o potencial do outro, dividido por 6, né? Seria os 5 elétrons mais um elétron do ferro, né? Dividiria por 6. Mas essa é mais uma formulinha aí que, se você precisar um dia, você pode buscar em qualquer fonte confiável, né? de analítica. Bom, os outros exercícios vão ser iguais a de todos, a única diferença é no ponto de equivalência, então eu vou pedir para você calcular a concentração, vou pedir para você calcular percentual peso-volume, vou pedir para você calcular peso por peso, quando tiver a massa da amostra, está exatamente o mesmo. O diferencial sempre, então, é o balanceamento, para você saber a relação no ponto de equivalência. Isso é que muda de um sistema para o outro. Ácido base acontece poucas vezes, né? Principalmente com ácido sulfúrico, ácido fosfórico. Na complexação, você percebeu que não tem essa variação, né? Sempre de 1 para 1 com EDTA, já que ele é até 6 ligações, então não acontece. Na precipitação, pode acontecer, mas também é muito raro. O cloreto, o brometo e o iodeto reagem 1 para 1 com a GNO3, né? Com nitrato de prata, então também. Nesse caso aqui, na oxo-redução, que acontece mais vezes. Tá? Eu falei para vocês a aula que vem, né? Mas a aula que vem eu quero dar pelo menos meia hora de um último assunto, mas que não vai cair na prova, não, tá? Não precisa se preocupar. Mas que você pode encontrar no seu dia a dia, que é a titulação em meio não aquoso. Tudo que nós fizemos, neutralização, precipitação, complexação, oxidação, tudo é em meio aquoso. Na aula que vem, eu vou dar um pedacinho para você no conteúdo, que é quando não é em meio aquoso. Ou seja, pode acontecer? Acontece. Reações ácido-base acontecem em meio não aquoso. Então, eu vou te explicar como funciona, tá? Para você ver. Falamos dos indicadores, tá? Ok, beleza. Aí nós encerramos essa parte de autossedução. Então, vamos aos avisos, né? Vou colocar para você essa última avaliação, tá? Falta ainda a complexação que falta eu colocar, né? Não é isso? Acho que complexação. Como eu falei até dia 6, então o dia 6 está valendo das que eu já passei para você, tá? Se eu, por exemplo, vamos supor que eu coloque a complexação, não vai dar, devo colocar segunda-feira no portal a correção. Então, aí você tem uma semana, tá bom? Tá? O que está valendo aquele dia 6 é tudo que eu entreguei para você, das possibilidades de correção, tá? Essa complexação, eu acho que eu já falei, né, que vai ter só cálculo, então não vai ter segunda correção, desculpa. Né? Tem ou não? Deixa eu abrir aqui, peraí. Deixa eu ver se eu não estou falando besteira. Peraí. Deixa eu abrir lá aqui para ver se vai ter o que corrigir ou não. De repente eu estou falando uma coisa que nem vai ter. Peraí. Vou entrar aqui. Só um minutinho que nós vamos finalizar isso aqui. Deixa eu ver aqui. Precipitação já coloquei. Complexação. Então, atividade complexação.
Tá, então, tá. A questão 1 e 2 só tem as respostas, e a questão 3 e 4 você vai poder corrigir, tá? Então, né, então você vai poder ainda corrigir as questões 3 e 4, se tiver alguma coisa para você fazer. Então, se eu colocar até segunda ou terça-feira que vem, você vai ter uma semana para colocar, fazer a sua correção, tá bom? Agora, o restante das coisas que eu já entreguei, aí até dia 6 que você tem que mandar por e-mail, tá? Não corrigi a prova ainda não. Tá? Como a prova não tem, né? Então, não corrigi a prova ainda não. Tá? Então, complexação, devo até segunda ou terça eu já coloco. Quer dizer, você fica esperto. No dia que eu conseguir colocar, você tem uma semana para fazer alguma correção das questões 3 e 4, né? Porque a primeira e a segunda, você vai escrever apenas as respostas, né? Já está descrito aí. E a questão 3 e 4, você vai resolver lá no espaço adequado e vai me enviar, vai colocar, né, no portal. Então, lembrando, tem gente que está sem nota, porque atrasou, mandou por e-mail, as que estão por e-mail não corrigem quase nada, porque, né, para a hora de assistir aula são 33 alunos, mas na hora de mandar atividade são 100, então, né, eu gasto mais tempo. E você que, lógico, né, que não tem tempo para assistir a minha aula, né, porque não acredito que nós temos 100 alunos matriculados, tem 33 assistindo aula. Né? Será que 67 estão trabalhando nesse horário? Nossa, o Brasil está com desemprego todo, será que tem tanta gente que conseguiu emprego, né? Eu acho meio suspeito, tá? Então, né, se você acha que não é importante assistir a aula de analítica e aprender, não, perfeitamente, tá? Só que aí a responsabilidade, depois não culpa a pandemia pelo ensino, não, tá? A responsabilidade é de cada um, né? Ô, Luiz. Oi. Eu gostaria de fazer uma sugestão para você. Pois não. Apesar de que tu disse que já está definido que não vai ofertar a prática, né? Sim. Porque, assim, a nossa turma, começaram 2 turmas juntas, né? Então, são quase 100 alunos que estão no mesmo período. De repente, tu pedir para a coordenação fazer um levantamento de quantos alunos teriam interesse em fazer a prática online, porque eu acho que quando voltar presencial vai ficar muito aluno, Luiz. Não, como é que eles vão fazer? Eles vão escolher? Vai ser por ordem de chegada da matrícula? Então, olha bem, ó, eu vou te falar uma coisa, não me entenda mal. Não entendo, não. Não, olha bem, eu acabei de falar para você, nós temos 33 alunos assistindo aula hoje. Nós temos 100 matriculados. Então, se essa turma tivesse 70, 80 alunos assistindo aula, aí eu ia falar assim, nossa, essa turma ela assiste a aula, eu posso abrir o semestre que vem que todo mundo vai estar lá. Infelizmente, essa turma não mostrou isso, não. Tá aí, lógico, né, para variar, o mundo não é justo, né, alguns poucos pagam por outros. Então, é a segunda vez. Esse semestre, eu estou dando prática. Dos 300 alunos, 200 alunos esperados, sei lá, 70 só matricularam. Agora, dessa turma, de 100 matriculados, só 30 assistem. Não é a primeira vez que eu amo. Vocês lembram que eu estou sempre falando isso, né? Olha, já a quantidade que está assistindo aula. Tá certo? Então, pô, não tem jeito. Essa turma está mostrando que eles não assistem aulas. Não assistem aula. E se você olhar no YouTube, não sei se vocês têm conseguem ver, mas não tem 100 visualizações das minhas aulas, não. Ou seja, não assiste a aula síncrona, não assiste os vídeos no YouTube, tá certo? Então, né? Não estão querendo muita coisa da vida. E como é que está estudando as atividades, professor? Porque essas atividades é bem... De toda forma, fica a minha sugestão. Vai que você muda de ideia, tá bom. O anjinho vem e vai, Luiz, abre. Eu já falei, né, que eu não vou para o céu. Ô, Denise, já saiu o horário já? Eu acho que é difícil trocar agora. Já lançaram lá no portal o horário de aula desse semestre que vem agora? Ah, não sabia, não. Ok, gente? Mais alguma coisa? Mais alguma dúvida? Então, na última semana, vocês podem ter certeza que nós vamos conversar muito.
porque daí eu vou estar lançando aula, aí você pode, né, me perguntar coisas. Outro detalhezinho. Antes de perguntar sobre a correção, faça uma correção crítica dela, tá? Eu corrigi unidade, eu corrigi casas decimais, então é só você olhar lá. Se eu corrigir uma casa decimal, eu não vou arriscar todas, não, porque não há necessidade. Então você olha. Pô, mas o Luiz se escou só na primeira página. Mas olha o restante, se você continuou com as casas decimais, se você colocou as unidades. Tá? Então, olha esse senso crítico. Para quando você me mandar uma coisa, com bastante embasamento. Ô, Luiz, na questão 2, era assim, assim, assado, eu fiz assim, assim, assado. Não peça para eu responder para você, não tem casa decimal, não colocou a unidade. Então, tente fazer argumentos, tá? Luiz, mas eu escrevi. Essa foi demais, né? Como disse. É para você perceber que as pessoas não assistem aula, não assistem vídeos e ainda querem, reclamam. Tá certo isso? O que é esse P aqui? Mas... Não há mais nem menos. O correto é esse. Mas não, esse é o correto. E eu falei mais de uma vez, desde o PH, que eu estou falando a mesma coisa. Desde o início do semestre que eu estou falando que são 3 casas depois do último 0. Então, não tem argumento para isso. Não tem. Por quê? Falei N vezes. Tá? Agora, Luiz, eu usei o KPS tal, era para usar o KPS tal, você cortou? Não, aí já sim. Qual o KPS? Então, você já falou, Luiz, eu usei aquele KPS, eu usei essa constante e tal, aí sim. Mas esse tipo de coisa não tem discussão. Não tem discussão. Porque se você acha que não há necessidade de aprender isso, acho que você está no curso errado. Tá? O que é certo é certo. Tá? Não é. Luiz, mas meu Word, ele transferiu, colocou o P maiúsculo. Você fez na última hora, você não leu, você não sabe o que está fazendo? Não, vocês são da geração tecnológica, vocês sabem tudo de tecnologia. Você teve 6 meses para mexer. Quando for fazer a parte experimental, vocês vão ver, se for eu que for dar, lógico, né? Que o relatório tem a parte manual e tem a parte escrita. Então, para de ficar mexendo no WhatsApp, no Facebook, vai aprender a digitar no Word, vai aprender as técnicas do Word, do Excel, do editor livre, né? Não precisa ser da Microsoft, pode ser do outro qualquer, mas gaste um tempo seu fazendo isso, aprenda a mexer nas planilhas, né? Do Google, aprenda, que geração tecnológica não é só Facebook, WhatsApp, não, tem que saber. Aí, faz isso, ainda acha ruim com o professor, mas está sendo muito crítico. Eu estou sendo crítico? Falei para você 4, 5 vezes a mesma coisa e é eu que estou sendo crítico? Falei sobre você N vezes sobre unidade? Falei N vezes sobre casas decimais e é eu que estou sendo crítico? Não. Você que está sendo completamente desleixado. Né? Então, é diferente uma coisa da outra. Então, use sempre argumentos. Use argumentos. Se você mandar um e-mail para mim, Luiz, você pode olhar a questão 2 da atividade 2? Posso. Eu vou abrir meu computador e vou olhar para ela assim. Tá, aí vou te mandar. Ok, olhei. Então, argumentos. Luiz, mas para fulano de tal você deu certo, para mim você deu errado. Aí eu vou falar assim, passa o nome do fulano de tal que eu vou tirar o ponto dele lá. Sem problema. Isso não é argumento para aumentar a sua nota. Isso é argumento para retirar a nota dele. Tá? Então, use argumento. Todo argumento, quer dizer, eu leio todas as mensagens. Algumas mensagens eu respondo mais secamente, porque eu não sei mais o que responder, né? Teve pessoas que perguntaram sobre coisas que eu falei na aula. Então, espera aí, não assistiu o vídeo? E pode olhar no YouTube lá, se vocês tiverem acesso, vocês vão ver que não é todo mundo que assiste, não. Gente, eu não estou obrigando você a assistir, lógico que não. Você não é obrigado a assistir a aula síncrona, você não é obrigado a assistir os vídeos, não é isso.
Só que tem que ter aquela responsabilidade. Nós estamos num momento atípico. Eu preciso fazer a minha parte, porque senão depois eu vou virar para o meu futuro empregador. Falo assim, não, mas eu sou geração da pandemia, eu não sei isso, não. Meu filho, então tá, então você vai aprender e depois você volta aqui para trabalhar na nossa empresa. Então tem que correr por fora, aproveite o tempo, né? Certo? Eu sei que tem gente que trabalha, eu sei que tem gente que fez essa comunicação comigo e eu estou apoiando, estou deixando entregar depois, isso não é problema. Tá? Ou seja, a minha parte eu estou fazendo. E vocês, é lógico, que assistem a minha aula agora, estão assistindo, ficam escutando coisas que são para os outros, né? Mas isso faz parte da vida, né? Eu tenho que falar porque, de repente, alguém assiste o vídeo depois e se toca, né? Percebe o que está acontecendo. Luiz, além da aula prática que você dá para a gente, tu dá outra disciplina ou só analítica? Não, isso varia de ano para ano. Tá. Esse ano, eu dou um ano analítica 1, um ano analítica 2. E eu vou revezando com o Frank. Só que daí, como por causa dessa pandemia, aí eu estou trabalhando com a 1 direto. Entendi. Mas até acho que não vamos professor, dá 2 no próximo semestre, por favor. Tá bom. Quem sabe, né? Tem gente que anda pedindo para que o senhor possa dar analítica 2, viu? Né? Tá. Para quem... Não, deixa para lá, não pode falar. Então tá, gente, aqui, ó. Boa restante de semana para todos. Vamos estudar, tá, gente? Vamos fazer um esforço. Eu sei que esse momento é atípico, mas se você tivesse presencial, ia estar olhando nos seus olhos. Falou, gente, é tão gostoso estudar, é tão gostoso. São tantos poucos brasileiros que têm essa oportunidade de estar numa universidade pública. Meu, aproveita, sabe? Goste, tenha desejo de acordar. Não, amanhã eu vou estudar um pouquinho da analítica. Amanhã, sabe? É lógico que não é todo mundo que gosta da analítica, da química, sem dúvida. Só que vocês escolheram cursos que precisam. Não tem jeito de ser um bioquímico que não sabe analítica e não tem que ser um bioquímico, um farmacêutico que não sabe analítica. Você pode ir depois na área de atenção farmacêutica, você pode ir na área de bioquímica avançada, não tem problema, numa hora você vai precisar. E outra coisa, já está na hora de você começar a dar seus pulos, dar aula particular de química, sabe? Cara, R$20, R$30 a hora para ensino médio, até para a própria universidade, sabe? Aproveita, vamos, né? Vamos aproveitar o que está acontecendo com a gente. Boa semana para vocês, que seus Luiz, familiares... Então semana que vem tem aula, e começa às 8, ou tu falou que começa às 7h30? Sim, não, 8 horas. Das 8 às 8h30 eu vou finalizar, e depois aí já, coloca, se você puder, lógico, né? Coloca a sua dúvida já esquematizadinha, tá? Quem sabe nós vamos resolvendo item por item aí dentro do espaço da aula, né? Escreve no Word direitinho a sua dúvida, depois você só copia e cola no chat, aí eu começo a aula aqui, depois eu vou para o meu outro computador ali na sala, eu vou abrindo numa tela uma coisa, uma tela na outra, e quem sabe a gente já resolve de muita gente aí. Tá bom? Então, até mais. Tudo de bom para vocês e seus familiares. Um abraço.